Olá, internautas do canal Direito com Visão com Ricardo Soares. Estamos agora em mais um vídeo aqui falando sobre direito internacional. Vamos falar sobre o Estado de Israel, o Hamas e o acordo de paz que ocorreu nesses últimos dias ali em Israel. Fica aí com a matéria, Ricardo Soares, Direito com Visão. Deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha os nossos vídeos. Olá, internautas, estamos nesse momento aqui em mais um vídeo em nosso canal. Hoje, dia 14 de outubro de 2025, eu sou Ricardo Soares, estamos aqui no canal Direito com Visão, ok? Nós vamos tratar de um assunto de hoje, trazer para vocês os fatos que estão ocorrendo em relação à suposta paz que houve ali em Israel. É notório diante das redes sociais, dos meios de comunicação, o fato em que houve o acordo de paz entre Israel, os palestinos e o grupo Hamas, especificamente ali na faixa de Gaza, onde em outubro de 2003, dia 7 de outubro de 2003, houve ali aquela invasão do Hamas no território no sul de Israel, onde ali várias pessoas foram mortas e também sequestradas. E nessa semana ainda está ocorrendo as negociações. Muitos presos do lado dos palestinos, do Hamas, foram soltos, voltaram para suas casas lá na faixa de Gaza, como também pessoas pertencentes ao grupo Hamas voltaram para suas casas, como também os que foram sequestrados em relação ao povo de Israel. Alguns israelenses foram soltos, no caso 20 pessoas estavam vivas ainda, desde aquela época do dia 7 de outubro de 2003. Então houve esse acordo de troca de reféns. Quem estava refém de Israel foram soltos, e quem estava de refém ali, que foi preso pelo grupo Hamas, foram soltos agora nesse acordo de paz. O acordo de paz ele gera em torno de a libertação dos reféns de um lado e do outro, como também um suposto momento que vai ter aquela parte de apaziguar os ânimos, onde não haverá nenhum conflito. Haveria a necessidade do Hamas entregar suas armas, mas o que é o Hamas? O Hamas é um grupo político dentro do território ali da faixa de Gaza, que para alguns virou um grupo terrorista, é tratado como um grupo terrorista. Então o Hamas é um partido que administra a faixa de Gaza. Aí eu vou voltar um pouquinho aqui na história, o que é a faixa de Gaza, o que é o Hamas em si e o que é Israel. Então vamos voltar um pouquinho na história. Israel inicia, como está escrito segundo a tradução bíblica, lá no livro de Gênesis. Gênesis quer dizer Bereshit, no começo, em hebraico, quando Josué ele conquista as terras através da luta, da força. Josué conquista as terras. Quem era Josué? Josué era o sucessor de Moisés. Então Josué é o sucessor de Moisés. Ele adentra as terras depois que Israel sai do Egito. Começa ali as conquistas através de Josué. E ali Josué reparte aquelas terras entre as tribos de Israel, que hoje é ali o território ali em Israel, no Oriente Médio. Então, desde ali então, Israel tomou posse daquele território. Ali, Israel expulsou ali os filisteus. O povo que existia naquela época foi vencido por Israel. Israel tomou aquele território para si, e fundou ali o Israel, as 12 tribos, o Estado de Israel. E na história nós vemos, no caso Josué,
depois se levanta ali os reis, né, como o rei Saul, o rei Davi. Depois Israel é dividido, reino norte, reino do sul. Depois Israel é conquistado, né, pela Babilônia, pelos persas, vai para o cativeiro. Aí entramos a era romana, onde os romanos ali eram dominantes de todo aquele território, Israel sendo dominado por Roma. Ali vem a pessoa de Jesus, de Yeshua. Jesus nasce ali em Judá, né? No ano 70 depois de Cristo, os romanos derrubam ali o templo de Salomão, e ali Israel é disperso. No ano 70 da era cristã, o povo que estava naquela região ali de Israel são expulsos das suas terras e vão soltos no mundo. Então, naquele momento, no ano 70, Israel começa ali na conquista de Josué, e ele vai terminar ali quando eles são expulsos, no ano 70, pelo general Tito. O Império Romano expulsa Israel do seu território. Então, o povo de Israel vai disperso no mundo. E quando houve a Segunda Guerra Mundial, houve ali a ascensão de Hitler, e Hitler perseguiu o povo judeu, e depois que termina a guerra, em 1947, na Assembleia da ONU, o brasileiro Oswaldo Aranha, ele declara seu voto Minerva, seu voto decisivo, ele declara Israel um Estado, um país. Então todos os israelenses que estavam fora daquele território retornaram para que Israel voltasse a ser um território. O nome Palestina, a Palestina não é um país, eu chego já lá na Palestina. A Palestina é um território palestino, que eu chego já. Quando Israel voltou da Segunda Guerra para o seu lugar pré-determinado ali, geograficamente, na conquista de Josué, quem estavam lá eram os árabes palestinos, porque aquela região ali, conforme o imperador romano, mudou o nome daquela região ali para Palestina. Era como se fosse uma serra de Pacatuba, a serra de Baturité. O nome dado àquela região da Palestina. Então, Palestina não é um país, era uma região que, quando Israel retornou em 1948, ali estava ali o povo que residia na Palestina, pela mudança de nome que o imperador, na época atrás, tinha batizado ali para tirar toda a alusão a Israel como detentor daquelas terras. Então, quando os israelenses voltam para suas terras, eles tomam ali, faz com que aquele povo árabe, que estava ali, árabes palestinos, que estavam na região da Palestina, batizada pelo imperador romano, saísse das suas casas e desse lugar ao povo que originou aquele território, no caso, os israelenses. E aí começa aquela tomada ali. As pessoas que já estavam ali tiveram que ceder suas casas, suas terras ao povo de Israel que estava voltando da Segunda Guerra. E ao norte de Israel ficou a região da Cisjordânia, que ali também são pessoas árabes, no norte de Israel, a Cisjordânia, um território ali que pertencia a Israel, mas Israel não se apossou, a região da Cisjordânia, no norte. E no sul, a faixa de Gaza, ficou ali o povo da faixa de Gaza, que são essas pessoas ali que tem o grupo Hamas. Então, faixa de Gaza foi um território onde habitam 2 milhões de pessoas, lá no extremo sul de Israel, onde tem essas pessoas árabes, palestinos, que quando Israel tomou novamente o seu território, eles foram expulsos e ficaram ali naquele estreito, no extremo sul de Israel, e outros no extremo norte, na Cisjordânia, tudo árabe, árabe ao norte e árabe ao sul, ok? Então Palestina era um território que foi dado o nome pelo imperador romano da época. O grupo Hamas é um grupo político. O Hamas ascendeu ali juntamente com o pessoal da faixa de Gaza, os palestinos da faixa de Gaza, e tornou-se um grupo radical. E tem essa disputa, o Hamas ao sul querendo tomar Israel,
o território que sobrou de Israel, não aceita Israel como Estado. E ao norte, o Hezbollah, que também não aceita Israel como Estado, porque eles foram expulsos da região que eles estavam ali, tinham suas residências, sua estadia, quando Israel voltar da Segunda Guerra. Então fica aí, o Hamas, um grupo, que é um grupo político, que agora alguns falam que é um grupo terrorista, e o Hezbollah ao norte também, são todos árabes que não concordam com o Estado de Israel, o Estado judeu. Já houve especulações na ONU para que a faixa de Gaza, a Palestina, se tornasse um país. Mas é um processo lento, é um processo que na ONU tem alguns países que têm o voto decisório que não aceitam a Palestina se tornar um país. Lembrando novamente, a Palestina são árabes. Vamos agora para o acordo de paz. Há um tempo atrás, o então presidente Bill Clinton, ele conseguiu unir Yasser Arafat, o representante da OLP, da libertação da Palestina, e o presidente de Israel no acordo de paz. Mas esse acordo de paz ele foi por pouco tempo. Na época de Bill Clinton, essa paz durou pouco tempo e continuaram os bombardeios ali contra Israel. Então, o foco desse vídeo é para dizer para as pessoas que gostam da informação especulativa que houve um acordo de paz, que o anticristo vai surgir, essa paz dá início à grande tribulação, essa paz vai dar início ao final do mundo. Então não é nada disso. O que houve nesse acordo foi tudo interesse próprio. Vamos lá. Primeiramente, o interesse próprio do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Primeiro-ministro, para quem não sabe, Israel é um regime parlamentarista. Lá tem um presidente, tem um primeiro-ministro. O presidente, ele administra, mas quem governa é o primeiro-ministro, no caso Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, ele já foi primeiro-ministro algumas vezes, outra vez, e agora o Benjamin Netanyahu ele é acusado de corrupção. Então, Benjamin Netanyahu está prestes a ser preso. O que segura Benjamin Netanyahu para não ser preso é porque ele é o primeiro-ministro. Mas se ele deixar de ser primeiro-ministro e voltar a ser uma pessoa comum, a justiça está aguardando ele. Então existe essa tendência de que Benjamin Netanyahu, ao deixar o cargo de primeiro-ministro, ele vai responder pela suposto crime de corrupção. Ele é acusado de corrupção pela oposição e a justiça está no encalço dele para que ele responda pelos supostos crimes cometidos por corrupção. Isso levou Benjamin Netanyahu, juntamente com os Estados Unidos e com o grupo do Hamas, a entrar num acordo. Lembrando que esse acordo ele foi iniciado pelos Estados Unidos. Por quê? Nós temos a pessoa do Donald Trump. O Trump, ele assumiu recentemente e a gente vê que no próprio Estados Unidos o Trump não está sendo bem visto. Existe a possibilidade de ele perder a sua reeleição pelas medidas drásticas que ele tomou, né, sobre a taxação dos países, os países que são fornecedores dos Estados Unidos. Isso aí mexeu muito com a economia americana e foi um tiro no pé que o Donald Trump deu em relação a essas posições que ele tomou na economia americana. E diante dessa situação, o Trump mudou totalmente o quadro, onde o objetivo de Donald Trump era ele conseguir o Prêmio Nobel da Paz. Para quem não sabe, essa semana foi ali entregue o Prêmio Nobel da Paz à candidata que perdeu a eleição na Venezuela. Então o Trump, né, fazendo reuniões com Vladimir Putin, fazendo reuniões ali com o presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, fazendo reuniões se chegando mais à China. Então a intenção de Donald Trump era conseguir o Prêmio Nobel da Paz. Esse foi o motivo de Trump entrar ali na região de Israel
para fazer essa mediação da paz, porque o intuito de Trump era conseguir o Nobel da Paz, que ele não conseguiu. E Benjamin Netanyahu era se segurar no poder, porque ele está à beira de ser preso por denúncia de corrupção no seu governo. Aí nós temos também o Hamas, o grupo Hamas, que estava sendo exterminado, estava sendo totalmente exterminado, né? Ele se saiu como? Lógico que o Hamas ele tinha que levantar a bandeira, porque houve acordo do outro lado, que a ordem anterior era eliminar todos que fizessem parte do grupo do Hamas. Então houve essa chance em relação ao desejo de Trump de conseguir o Nobel da Paz e a necessidade de Benjamin Netanyahu de se sair de uma prisão, de prolongar-se no governo, atraiu o Hamas para esse acordo de paz. Então, é uma paz passageira, é uma paz somente de boca, é uma paz somente de intenções pessoais, motivações pessoais. De um lado, o Hamas, que estava sendo aniquilado, do outro, a população de Gaza, que estava sendo exterminada, tanto de fome como com a guerra. Do outro lado, Benjamin Netanyahu, que estava prestes a ser caçado, ser preso. E os Estados Unidos também, a intenção de Trump era conseguir o Nobel da Paz. Então tudo são interesses políticos, interesses pessoais, onde as pessoas pensam que é um acordo mundial, que é um acordo que vai beneficiar os dois lados. Não, o que vai acontecer é uma provisória, é uma temporária falso acordo, como que houve lá atrás com Bill Clinton, o Yasser Arafat e o presidente de Israel, que já foi desfeito um acordo lá atrás, Israel, Palestina e Estados Unidos. Então, os especuladores não fiquem especulando, o plano de paz, que o Donald Trump trouxe a paz, que está perto do anticristo. Isso é tudo especulação que não tem base nem bíblica e nem histórica, ok? Sou Ricardo Soares, aqui no canal Policonvisão, hoje com Direito Internacional. Um abraço para todos e até mais.